19 de agosto do ano de 2021, 20ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, quem vos fala sou eu, Padre Denilson. E aqui estamos reunidos para meditarmos o Santo Evangelho. Meditaremos o evangelista Mateus no seu capítulo 22, versículos 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete. Os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, com ou sem você, a festa de casamento irá se realizar. Esta parábola das bodas, registrada somente por Mateus, foi proferida por Jesus em Jerusalém, em sua última semana de vida sobre a terra. Essa última semana de vida de Jesus em Jerusalém foi de conflito contra todos os líderes religiosos, sacerdotes, escribas, fariseus, anciãos do povo. Na verdade, o menor desta guerra contra Jesus era Satanás, que queria se opor ao plano de Deus. O mentor desta guerra era ele. Na parábola das bodas, Jesus fala que o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes, porém, não quiseram vir, mesmo depois que o chamado foi renovado, com a observação de que tudo já estava preparado. Houve não só manifestação de indiferença, como também até o uso da violência contra os servos do rei, alguns dos quais chegaram a ser mortos. O rei, então enfurecido,
mandou seus exércitos, destruiu os homicidas, incendiou a cidade deles. Tendo então chamado pessoas de fora dos limites da cidade para participar das bodas, sendo então recolhidos bons e maus. Com a festa nupcial cheia de convidados, o rei foi observar os convidados e encontrou um homem sem trajes nupciais, que depois de interrogado e nada ter dito, foi lançado às trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Por isso, concluiu Jesus, muitos são chamados e poucos escolhidos. Esta afirmação de Cristo deve ser verificada dentro do contexto da parábola. O rei chamou muita gente, mas aquelas que atenderam seu convite e participaram efetivamente da festa foram poucos em relação à população convidada. Havia muita gente no banquete, mas esta muita gente era pouca em relação aos que haviam sido convidados. Do mesmo modo, os salvos são poucos em relação a toda a humanidade que foi convidada para a salvação. O chamado é para todos, mas os escolhidos, ou seja, aqueles que atenderam ao chamado e se trajaram convenientemente, são poucos. Vemos, pois, que, ao contrário do que dizem alguns, esse texto, ao invés de ser base para a doutrina da predestinação, confirma que a escolha é resultado do exercício do livre-arbítrio dos salvos. É uma escolha pessoal. De diversas maneiras, o Senhor tem insistido conosco. E se não atendemos ao seu chamado, corremos o risco de que chegue o dia em que talvez nem tenhamos mais chance de sermos convidados. Outros ocuparão nosso lugar. Porém, para atender ao convite do Senhor, não nos basta apenas ir e estar presente. Teremos ao mesmo tempo de assimilar a mentalidade do Evangelho, vestir as vestes brancas dos ensinamentos do Senhor, porque do contrário, destoaremos. Precisamos assumir de coração nosso lugar na festa. Quantas pessoas nós encontramos no meio da comunidade ou da igreja que teimam em não acolher os mandamentos de Deus e têm sua concepção própria, servindo muitas vezes de pedra de tropeço para outros que desejam seguir as práticas evangélicas. Neste caso, apesar de estarmos presentes de corpo, poderemos ser enxotados e não haver mais lugar para nós dentro do reino. Quando aceitamos o convite de Jesus para participar do seu reino, precisamos nos desvencilhar de todos os nossos conceitos e preconceitos e nos deixar guiar pelo Espírito Santo, que nos revestirá com a veste da santidade de Deus. Será que você também não é como este homem da veste diferente, que todo momento se posiciona contrário e dá testemunho falso dentro da sua família ou comunidade? Perceba como são as suas reações e veja se você precisa se emendar, porque a festa das bodas do Cordeiro não deixará de ser realizada se eu ou você recusarmos o convite para fazer a obra de Deus. Na igreja, ninguém, mas ninguém mesmo é insubstituível. Nem Moisés foi considerado insubstituível, até mesmo no momento em que mais Israel precisava dele, que era a conquista de Canaã. Os propósitos de Deus não são frustrados. Pela Bíblia sabemos que Deus tem um plano elaborado e Ele trabalha de acordo com esse plano, zelando pelo seu fiel cumprimento. Sabemos que Deus remove todo e qualquer obstáculo que tenta impedir a realização do seu plano.
bem como substitui toda e qualquer pessoa, grupos, povos, nações, denominações evangélicas que se recusarem a colaborar para a realização de seu plano. Na parábola das bodas, o rei não adiou e não cancelou a festa das bodas de seu filho, devido à recusa de seus convidados, os quais, segundo ele, não eram dignos. No dia determinado, a festa nupcial ficou cheia de convidados. Os que rejeitaram o convite ficaram de fora, perderam a oportunidade que lhes fora oferecida. Outros convidados ocuparam seus lugares e a festa se realizou. Eu e você, meu irmão, não somos insubstituíveis, seja qual for o trabalho que estamos fazendo. Se nós recusarmos, Deus levantará outros, porque nada e ninguém poderá impedir a realização do seu plano. A festa das bodas do Cordeiro não deixará de ser realizada se eu ou você recusarmos o convite para fazer a obra de Deus. Na igreja, ninguém, mas ninguém mesmo, é insubstituível. Pai, tendo respondido ao teu convite para ser discípulo do reino, desejo conformar toda a minha vida ao teu querer, sendo fiel a ti, para que não seja excluído da festa nupcial. Pois, com ou sem eu, a festa não deixa de ser realizada. Que Deus nos ajude, que Deus nos proteja, hoje e sempre, e que a busca constante de nossa vida seja pelo céu. A salvação é para todos, mas infelizmente nem todos a querem receber. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus misericordioso, este Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.